Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos continuar nosso estudo no Catecismo Maior. Nós vamos hoje trabalhar a partir da pergunta 82, que da 82 a 90 vai tratar sobre o último elemento da salvação, a aplicação do último elemento, que é a glorificação. Nós já vimos todos os elementos, quais são os benefícios, os resultados, quais são os elementos que estão relacionados à salvação que Cristo conquistou para nós, que Cristo realizou em nosso favor, e são aplicadas ao nosso coração pelo Evangelho, pela obra do Espírito Santo. E vimos como é que esses elementos são aplicados, seus efeitos, e estávamos analisando a partir da pergunta 80 quanto à questão da segurança e da certeza da salvação, como os elementos já aplicados nesta vida, eles já proporcionam para nós a segurança da salvação e a certeza da salvação. A segurança é a garantia, a base, aquilo que garante a nossa salvação. Que certezas nós temos de que somos salvos, ou que certezas são dadas, em relação à nossa salvação. Nós já vimos então a diferença entre certeza e segurança, que segurança nós temos e como esta segurança produz a certeza, que é a convicção pessoal, a convicção individual. E nós vimos na pergunta 81 como que esta convicção, como que esta certeza pode ser afetada. Ela pode vir processualmente na vida do crente, pode demorar na vida de alguns eleitos, e uma vez alcançando a certeza, ela pode oscilar, ela pode diminuir, ela pode sumir, porque certeza tem a ver com a questão de convicção pessoal, e isso é oscilante, isso sofre efeitos. E como nós vimos, qual seria então qual é o fator, qual é o elemento, o que é que atrapalha, o que é que realmente atinge a nossa certeza? O que é que atinge a nossa certeza? Por que a nossa certeza pode ser atingida e o que é que atinge? O que é? O que é que pode atrapalhar a nossa certeza de salvação? Tem outra coisa, É o pecado. É o pecado que causa dúvidas, incertezas, bloqueios na nossa relação com Deus e cria, abala as estruturas de nossa crença, de nossa fé, Então, o pecado, e principalmente, não só o pecado como um ato em si, mas o pecado como algo cultivado, como algo que permanece, é pecado não confessado. Os pecados não confessados, eles causam esse efeito de transtorno, de abalar as nossas estruturas. A gente vê isso com Davi, por exemplo. Davi diz assim: enquanto me calei, a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e eu era como um embrutecido diante de ti. Olha, veja que a ira de Deus vai trazendo consequências de dores, de consciência culpada, de angústia, de desespero, mas também ele diz que ele vai lutando contra a sua consciência ferida por Deus, tentando calá-la, tentando justificar os seus erros, e isso vai o tornando insensível, embrutecido, duro para com a palavra, para com a exortação, vai ficando bruto, ignorante, defensor, justificado, vai transferidor de culpa. Não, eu fiz isso aí é porque alguém, Então, quanto mais a gente protela o arrependimento, a confissão, o pecado vai tendo efeitos danosos na nossa vida e vai afetando as nossas crenças, vai afetando aquilo que construímos em nossa relação com Deus, na nossa vida espiritual, de convicção pessoal, certo? Então, o pecado traz danos, atinge a nossa convicção pessoal. Mas qual é o antídoto contra isso?
né? Como é que a nossa convicção ela é restaurada? Que elementos o Senhor usa para restaurar a nossa convicção? Quem lembra? Um anjo vindo do céu, sonhos, revelações. Não. Os meios de graça. Exato. Os meios de graça, ou seja, a palavra, a oração, a comunhão da igreja, a pregação, a disciplina. Mas o que ela vai fazer? O que esses meios vai fazer conosco? O que eles vão trabalhar em nós? Reafirmar as promessas de Deus em nossa vida, reafirmar a presença da graça de Deus em nossa vida. Vimos aqui como João diz assim: se teu coração te condena, se teu coração te reprova, Deus é maior que ele. Deus não nos deixa cair em desespero total diante do pecado. Deus não permite que caiamos naquele desespero total, né? Ele nos auxilia reafirmando suas promessas, reafirmando a consciência da presença da graça de Deus em nossa vida. Mas mais que isso, qual é o elemento mais determinante da restauração da vida de um crente? Quem sabe? Tem um fator aí determinante. Dois, na realidade, eu elegeria, né? Dois. Um em nós e outro fora de nós. Então, qual é um fator determinante de algo dentro de nós que é a garantia de restauração quando as nossas convicções são abaladas pelo pecado? O arrependimento é um sinal, né? Mas o que é que garante que vai ter arrependimento? O que é que garante? A presença do Espírito Santo. O crente é habitado pelo Espírito, é morada do Espírito. O Espírito está lá para garantir a presença e a manutenção das obras, dos efeitos da obra de Cristo em nós. Nossa salvação é garantida pelo penhor dado por Cristo. Ele deu o Espírito para garantir que aquela salvação, ela é nossa e não pode ser perdida, porque nós somos dele. Por isso que ele diz que é penhor, selo. Isso aí está ligado a posse, garantias, propriedade. Então ele colocou o Espírito em nós, e uma das funções do Espírito é reavivar a consciência da obra de Cristo em nós. Cristo é a obra externa, a parte externa. Cristo é a parte externa desta garantia, ou seja, enquanto o Espírito atua em nós, Cristo intercede por nós junto ao Pai. E fez toda a obra de redenção. Fez toda a obra, o Espírito está garantindo a aplicação dessa obra, a manutenção desta obra, e Cristo está lá intercedendo pela manutenção desta obra em nós. Olha que coisa fantástica. Precisamos, então, quando a gente é levado a esta consciência, quando isso é renovado em nós, os efeitos danosos do pecado são suplantados pelos efeitos restauradores da graça. Daí entender o que Paulo disse quando ele disse assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça. O que é que o Espírito faz? Dá-nos a consciência de que o poder da graça é maior do que o poder do pecado. O poder do perdão gracioso de Deus em Cristo, o poder dos efeitos da obra de Cristo é maior do que os danos que o pecado causa em nós. Daí Paulo dizer em Romanos capítulo 8 que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é uma garantia. Essa garantia, o Espírito Santo vai usar essa garantia, ele vai usar para renovar a nossa consciência, para renovar as nossas convicções, quando uma vez o pecado tira isso, danifica isso, diminui isso, altera isso, certo? Você vê uma coisa interessante: o pecado e Satanás trabalha isso em nosso coração, e o Espírito Santo trabalha para desfazer o que Satanás e o pecado está fazendo no nosso coração. Mas vocês sabem qual é a matéria-prima disso? O que é que o pecado e Satanás usa para tirar a nossa convicção?
é a mesma coisa que o Espírito Santo usa para dar esta convicção. O que é? Quando foi que Adão e Eva passaram a ter dúvidas? Aí vai mais, questionaram o que de Deus especificamente? Sua palavra. A sua palavra. O que foi que Satanás fez? Colocou dúvidas na palavra de Deus. É assim que Deus disse, foi assim que ele falou, e deu uma versão deturpando totalmente a palavra de Deus. E Eva ainda disse: não foi assim que Deus disse. Porque Satanás falou assim: Deus proibiu vocês de comer todos os frutos do jardim. Deus disse para vocês não comer nada. Que é isso? Como é que pode? Deus proibiu vocês. Eva disse: não, Deus não proibiu a gente de tudo. Olha como Satanás já está trabalhando, pegando a palavra de Deus. Satanás é conhecedor da palavra, é um intérprete e um exegeta da palavra, tá? Não se enganem não. Ele pegou a palavra de Deus e deturpou-a e disse: foi assim que Deus disse. E Eva logo percebeu que estava errado. Eva disse assim: não, Deus deixou a gente comer de tudo, ele só proibiu a do conhecimento do bem e do mal, a árvore que está no centro, só essa ele proibiu. E por que ele proibiu, disse Satanás? Não, porque se a gente comer, Deus disse que a gente vai morrer, vai causar um grande dano. E aí o que é que Satanás faz? Mais uma vez pega a mesma palavra de Deus e diz: não vão morrer coisa nenhuma, não é verdade que vocês vão morrer. O que Deus está fazendo é privando vocês de uma bênção maior. Deus está mentindo. Não é porque vocês vão morrer, é porque Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele. Não é isso? Eu estou inventando? Não é isso que está exatamente escrito? Está exatamente escrito isso aí. Ele está privando vocês de uma bênção, de um conhecimento e de uma glória que Ele quer só para Ele. Vocês vão ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, tendo total conhecimento, tendo autonomia, poder para fazer o que quiser. Aí a deturpação, uma versão nova que dá ao homem livre-arbítrio, liberdade total, poder, autonomia de Deus, que é essa a ideia, da total autonomia e independência de Deus. Aí o que é que o texto diz? Vendo Eva que o fruto era agradável aos olhos, bom para dar entendimento, agradável, ela comeu. Era o fruto em si que se tornou interessante? Não, foi o que Satanás disse ao interpretar a palavra de Deus: se você comer, você vai ter grandes poderes. Desobedeça a palavra de Deus, vá para essa versão que eu estou lhe dando aqui. Então, o que é que Satanás e o pecado usa no nosso coração para tirar nossas convicções, para abalar nossa fé? Exatamente os elementos que baseiam a nossa fé. Ele vai exatamente questionar as doutrinas, ele vai exatamente promover versões próprias, humanas, pecaminosas, do que é servir a Deus, do que é fé, do que é religiosidade. Estava lendo uma reportagem sobre um pastor americano, inclusive alguém que eu já tinha lido algum livro e buscado algumas orientações de algum material que ele escreveu, e que agora não apostatou da fé no sentido de total rompimento com a religiosidade. Ele disse que agora está aberto às novas formas de servir a Deus, ou seja, adotou o homossexualismo, uniu-se a um outro homem, abriu a teologia totalmente, tem agora uma visão aberta, moderna da religiosidade. Ou seja, ele diz que agora está experimentando novas versões, novas interpretações do que é servir a Deus. É exatamente isso que Satanás, que o pecado faz no nosso coração: dar a gente uma nova interpretação, uma nova maneira, principalmente que adequa-se às nossas aspirações, que adequa-se à nossa maneira de pensar, que nos enquadra, que se enquadra a nossa aspiração pessoal, nosso desejo pessoal, do que nós gostaríamos que fosse Deus, que fosse a religiosidade, que fosse a fé.
algo adequado à nossa própria vontade. Então, o pecado e Satanás trabalham exatamente deturpando a palavra de Deus no nosso coração, principalmente quando tem um motivo para isso, que é o pecado, que é a falta diante de Deus. Então isso, por exemplo, dúvidas em relação ao perdão de Deus. Uma das coisas que Satanás faz no nosso coração, ele não nos afasta totalmente da igreja e de Deus, mas nos afasta das verdades que nos colocam em uma correta relação com Deus. Então o que é que ele faz? Por exemplo, uma das dúvidas que é colocada é sobre o perdão de Deus. Eu vejo muitas vezes as pessoas trabalharem com uma mesma postura católica, de buscar redenção, né? Peca, aí vai buscar redenção pelo esforço pessoal, né? Eu quero me sentir perdoado por Deus, fazendo alguma coisa, produzindo algum sacrifício, ou jejum, ou abstinência de alguma coisa, ou um sacrifício pessoal, ou agora eu vou buscar autodisciplina para me sentir perdoado, baseado em um esforço pessoal. Ou então eu nunca me sinto perdoado porque eu não me acho digno do perdão de Deus. Isso parece uma coisa nobre, uma humilhação correta, mas isso é errado. E eu já ouvi pregadores dizerem que nós devemos nos perdoar. Onde é que você tem esse ensinamento na Bíblia? De que o perdão que traz verdadeira paz ao seu coração é aquele que está associado a um esforço pessoal de correção sua, e há uma absolvição que vem de sua declaração de perdão. O que você precisa é acreditar, é ser convencido pelo Espírito Santo do que significa de fato o perdão de Deus em Cristo e os efeitos. Aí tem que renovar as bases ortodoxas da interpretação bíblica sobre o que é os elementos da salvação, o que é redenção, o que é justificação, o que é a substituição de Cristo, o que é de fato a obra do Senhor, os efeitos. Por isso que essas doutrinas básicas da fé, fundamentais da fé, justificação, santificação, tem que o tempo todo serem renovados de ensino na igreja, porque facilmente a gente deturpa essas bases na nossa caminhada de fé. Passa a se valer não dos méritos da obra de Cristo, mas em algo fora dele, como por exemplo, não estar em paz quanto ao perdão de Deus. Eu não preciso me sentir perdoado, eu preciso acreditar que o perdão de Deus é real na minha vida, de que de fato Ele perdoa o que confessa e crê na obra redentora de Jesus Cristo. Eu preciso crer no perdão e não sentir o perdão. Crer que eu estou reconciliado e que o que Cristo fez é aceitável diante de Deus. É uma renovação de fé nas promessas, ó, como a gente viu isso aqui, nas promessas de Deus. É Deus que dá essas garantias. E não eu fazer algo. O efeito danoso, psicológico do pecado dura tempo. Isso vai ser trabalhado pelo Espírito Santo. Você vai se sentir ferido, vai se sentir indigno, e é normal. Não é normal você alimentar isso duvidando da promessa de Deus e da obra de Cristo. Permanecer, você tem que buscar o perdão de Deus e viver como um perdoado. Olha que coisa interessante. Tanto a busca do perdão tem que ser bíblica e verdadeira, como também o resultado do perdão de Deus tem que produzir uma vida de perdoado. Ou seja, alguém que tem consciência de que o perdão de Deus veio de fato sobre ele e mudou e transformou a sua vida e deu garantias de renovação de relacionamento com Deus. A gente cria uma humilhação, uma comiseração errada em relação a isso, tá? Então, sim, permito, Lian, se o senhor lembra ainda. Outra coisa de inversão é a ideia de no final Deus vai amar todo mundo, a salvação vai. Universalismo, né? Fora de Cristo, no final das contas Deus vai pesar tudo e ver o que é melhor, o que é bom. Vai salvar todo mundo
Errado. Fora de Cristo não há salvação. O universalismo é uma doutrina herética, falsa, de que no final das contas, ou então o universalismo até baseado em Cristo mesmo, de que no final das contas Jesus Cristo, o que ele fez, vai garantir salvação para todo mundo. No final das contas, Deus vai aceitar o sacrifício de Cristo por todos. Isso não existe, isso não é ensinamento bíblico. Não se confie nisso, porque isso vai produzir um auto-engano. Lembra que nós já trabalhamos sobre isso aqui? Uma confiança em bases erradas. A obra de Cristo, ela tem efeito sobre os eleitos, e sobre os eleitos a obra é aplicada e implicada em transformação de vida, que é isso que nós vamos ver aqui hoje. Quando na pergunta, então nós já vimos aí, recapitulando, essa questão da convicção pessoal. Os irmãos podem rever aí o nosso estudo na semana passada, está gravado, né, Ricardo? Da semana passada, falando sobre como a convicção é abalada com o pecado, mas Deus não nos deixa a mercê do nosso desespero. Deus provê restauração, Deus provê tratamento do nosso coração, da nossa consciência, abalados pelo pecado e pelas acusações de Satanás. Nós já vimos também isso, como trabalhamos o texto de Romanos, quando Paulo diz que as acusações de Satanás não têm mais efeito sobre nós, porque Cristo é por nós. Cristo lembra a Satanás que ele pagou a nossa dívida. Obrigado. Então vamos à pergunta. Hoje minha pretensão é trabalhar a pergunta 82 e 83. Porque da 82 a 30 nós temos a abordagem dos teólogos westminsters sobre o que significa a união gloriosa com Cristo, que na realidade é um ensinamento sobre a glorificação. Nós já vimos aqui a união mística com Cristo, tem uma relação, mas agora ele amplia isso, eles ampliam isso, mostrando que essa relação mística com Cristo ela é gloriosa. O que significa esse aspecto de glorioso? Ela é gloriosa, ela tem como objetivo produzir uma exaltação, uma glorificação do homem. Em que sentido? A glória de Deus se manifesta, se revela a nós de maneira que esta glória vai transformar, mudar e exaltar, ou seja, e elevar a condição humana a um estado em que está humilhado, desfeito, destruído. Ele vai exaltar, ele não vai só restaurar. A obra de Cristo não é só uma restauração. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, e agora é a oportunidade da gente aprofundar esse assunto. A salvação não é só um resgate da natureza humana, não é só a salvação do inferno, não é só tirar o homem, não é só resgatar o homem da decadência. É mais que isso. A salvação tem como objetivo resgatar o homem e elevar a sua condição. Não da condição de criatura para criador, não de homem para anjo, não de homem para Deus, mas de homens glorificados, de uma humanidade exaltada a tal ponto que elementos gloriosos são adicionados a essa natureza humana. A natureza humana vai ser elevada a uma condição superior àquela natural que existia em Adão. Daí o entendimento daquilo que eu disse, que em Adão somos perfeitos, mas não completos. Em Cristo somos perfeitos e completos. Aquilo que Deus pretendia que fôssemos como seres humanos, só se completa, só é perfeito em Cristo. Por isso que ele é o verdadeiro Adão, ele é a verdadeira cabeça, é o verdadeiro Senhor da humanidade, é aquele que é a base perfeita de Deus, é a humanidade perfeita para nós. Olha o que é. Então, por isso que nós somos glorificados em Cristo. A glória divina de Cristo ajuda-nos no resgate da nossa condição humana e glorifica e exalta a nossa natureza humana na natureza perfeita dele, na natureza humana perfeita dele. Vamos ver isso nessas perguntas aqui e respostas. Na pergunta 82, a pergunta é 90, que é o que encerra
essa segunda parte, e quando a gente encerra essa segunda parte, nós vamos fazer um intervalo e trabalhar alguns outros assuntos que foram sugeridos pelo conselho para a gente trabalhar. Mas vamos lá. 82. A pergunta 82 diz assim, está aí no boletim, foi transcrito para que os irmãos, os amigos, os presentes acompanhem. Em que tempo se realiza a comunhão em glória que os membros da igreja invisível têm com Cristo? Resposta: a comunhão em glória que os membros da igreja invisível têm com Cristo realiza-se nesta vida e imediatamente depois da morte, e é finalmente aperfeiçoada na ressurreição e no dia do juízo. Então vamos lá. Eu havia dito que a glorificação é o último elemento, e é verdade, porém ele, apesar da ressurreição ser um ponto alto da glorificação, não é o único. A glorificação não se resume à ressurreição. Por que a gente dá ênfase à ressurreição? Porque a ressurreição é o estágio final da glorificação, é o último momento, é quando a salvação se completa finalmente, em todos os seus aspectos. Ponto. Mas a glorificação, ele é como a santificação, ele é um estágio, ele é um processo. A gente recebe em blocos esta glorificação, que ela está relacionada à santificação. Então aqui ele diz assim: quando é que se dá essa união gloriosa com Cristo? Quando é que a nossa glorificação se dá? Ele diz: começa aqui, continua após a morte, no sentido de que há mais elementos gloriosos aplicados após a morte, e se completa, se consuma na ressurreição. Então, na caminhada cristã nessa vida, após a morte a glorificação continua, e na ressurreição ela se consuma, se completa, se finaliza. Então ele está falando em que tempo isso acontece. A partir do chamado, a partir da conversão, a glorificação começa, continua após a morte e termina na ressurreição. Então nós vamos ver esses três momentos, certo? Então o que significa? A glorificação, ela significa uma participação que Deus coloca o homem para ter na sua glória através de Cristo. É como a gente participa e se beneficia da relação com a glória de Deus. Não nos tornamos divinos, mais uma vez, mas participamos da glória, temos acesso à glória divina de uma maneira extraordinária. Como é isso? A glória de Deus vem até nós em Cristo, e o que é que ela faz? Primeiro, ela transforma a nossa natureza humana, dá um novo coração, uma nova natureza. Então há um benefício de transformação. Então quando a glória de Deus começa a se revelar a nós em Cristo, ela tem um efeito de transformação. Nesta transformação ela traz bênçãos, benefícios, privilégios. Então ela tem um efeito abençoador. A glória vai nos abençoando com privilégios, certo? Até que ela vai se consumar na exaltação final, ou seja, a gente chega naquele estágio glorioso, ou seja, de elevação de condição humana que Deus pretendia que tivéssemos em Cristo. Seres humanos perfeitos e completos, com capacidade e potenciais dessa humanidade. É mais ou menos assim, ó. O Ricardo gosta de usar esse exemplo, ele gosta desse exemplo. Diz a ciência evolucionista que o homem, como ser racional, usa quanto por cento do cérebro, Júnior? 10, né? Já desmentido, por isso que eu gosto de trazer, porque é mentindo, desmentindo, diz. Mas mostra que na realidade nós não estamos no nosso potencial maior. Isso é fato, né? O homem não está. Claro que tem alguns cabeçudos aí, tem alguns cabeções que vão aparecendo ao longo da história da humanidade, ou seja, alguns seres humanos preservados com a graça comum de Deus, tem uma capacidade intelectual, né? De realização, de conhecimento maior, né? São aqueles que são lampejos da graça de Deus, são lampejos da graça comum e também da imago Dei, da imagem de Deus preservada no homem, mas também é um lampejo da eternidade. É um lampejo da eternidade. Agora você imagina,
Adão era um cabo inteligente, né? Adão era um cabeçudão. É uma enciclopédia ambulante, que acaba dando nome a cada bicho daquele ali, olhando cada característica daqueles bichos, dá certinho. Adão era extremamente inteligente. Ele estava em grande potencial de usar sua inteligência e suas faculdades humanas. Mas em Cristo, isso é elevado a uma condição de perfeição. Seremos capazes de usar nossa inteligência e nosso potencial. Estou falando de ser humano, não estou falando da gente virar, não estou falando de Saiyajins, de Pokémon, não. Eu estou falando é o ser humano elevado a potencial máximo de ser humano, criado por Deus, imagem e semelhança de Deus, para refletir a inteligência do Criador. Então, o homem em uma capacidade de usar com perfeição e plenitude a sua condição de criatura, coroa da criação na terra, aquele que foi criado para refletir a imagem e a semelhança do seu Criador em inteligência e em potenciais racionais, criativos. Então você imagina, o pecado trouxe caos, desordem e uma série de danos para a humanidade. Mas vocês não ficam abismados com a capacidade que o homem caído tem de construir coisas, não? De inventar coisas, de descobrir coisas, não? Eu mesmo fico... Tem certas criações humanas que eu digo assim, rapaz, isso é fantástico. É surreal. Certas descobertas e invenções humanas. Mas ele está ainda caído. Aí você imagina que tem pessoa que acha que a eternidade ou a vida no céu é tediosa. Vai ser tedioso, vai ser ocioso e tedioso. Vocês acham que o resultado de nossa salvação, de nossa restauração final, vai ser a produção de homens ociosos, tediosos e improdutivos? Por favor, por favor, imaginem o que significa Paulo dizer que vamos governar com Cristo. Governar com Cristo, orientados por Cristo para assumir funções e papéis importantes e trabalhos importantes no reino dele, agora restaurado, consumado, sem pecado. O homem em seu potencial máximo em Cristo, de perfeição, de inteligência e de capacidade. É interessante que, referindo-se a essa capacidade humana, por exemplo, no ouvido, né? Meu irmão postou esses dias, ontem, a capacidade que a pessoa, quando é mais jovem, tem de ouvir é bem maior do que quando já está mais velho. Mas em Cristo, eu não sei como é que isso vai acontecer, essa restauração. Mas em Cristo a nossa capacidade de enxergar as coisas que hoje nós não vemos será plena. Hoje a gente não enxerga a gravidade que nos mantém no chão, né? Essa questão do espaço é como se nós estivéssemos caindo sempre dentro de um buraco. E a gente não entende isso porque a nossa capacidade não consegue absorver. Há alguns anos atrás as pessoas não conseguiam perceber o que acontecia a milhares e milhares, a bilhões de anos-luz de distância. Hoje, com a ajuda de telescópios espaciais e outros instrumentos, nós conseguimos enxergar. Eu acho que se refere muito fracamente essa comparação. Claro. É porque às vezes a gente fica elucubrando assim e a gente vai muito longe, né? Não, tem outras questões. Hoje nós temos, nós percebemos quanto distante está um objeto de nós percebemos quão alto é isso aqui, né? Quanto tempo leva para a gente atravessar essa sala, a gente percebe isso. Mas existem outras dimensões que até hoje nós não temos condições de entender. Exato. E algumas pessoas acham que isso aí é besteira. Não, mas também falar sobre que o homem vai se tornar um super-homem. Meu irmão, isso não é besteira, não. É porque a gente não entendeu o que significa ter sido criado a imagem e semelhança de Deus e o pecado ter danificado isso. E a gente não entendeu ainda o que a Bíblia diz, que seremos resgatados e refeitos segundo a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. O humano perfeito, completo e perfeito, certo? Agora, ele é Deus, tem coisas que
nós não vamos poder fazer e não podemos imitar a Cristo, porque tem a ver também com sua natureza divina. Mas aquilo que Cristo mostrou para nós, principalmente o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, glorificado, esta é a base de nossa glorificação final, como exaltação de natureza humana. Ou seja, a natureza humana será resgatada do pecado e será colocada em uma condição de total potência para aquilo que Deus criou, de capacidades, de faculdades para refletir o Criador. Então a salvação é também um resgate de nossa condição de imagem e semelhança do Senhor, refletindo a grandeza e a glória de Deus como Criador. Como é que os anjos refletem a glória de Deus como criaturas? Vivendo em todo o potencial, falando dos anjos eleitos, em todo o potencial, sua capacidade de criaturas angelicais e celestes, criados por Deus. Os anjos têm potenciais, têm poderes que nós não temos, porque eles foram criados para isso. Eles conseguem estar no plano espiritual e físico que nós não podemos. Eles conseguem estar no céu e na terra com uma facilidade de deslocamento que nós, porque são seres diferentes espirituais, de movimento e capacidade diferente. Então assim, isso significa, eles estão vivendo em pleno potencial de sua condição de criaturas poderosas, criados por Deus para este fim. Nós não, os seres humanos não. O pecado puxou para baixo a condição humana, e a salvação não só vai colocá-la no ponto original da criação, porque na criação nós éramos perfeitos, mas não completos, ainda não éramos todo o potencial que Deus pretendia que fôssemos, porque o objetivo é que isso só se manifestasse, só se tornasse pleno em Cristo, não em Adão. Por isso que Paulo vai falar o que éramos em Adão e o que somos em Cristo. Em Adão, homens viventes, e em Cristo, vivificantes. Pastor Daniel, só mais um exemplo. O diácono Gustavo pediu a palavra primeiro, viu? Aí logo sim. Pastor, você tocou nesse assunto dos anjos. O texto lá de Mateus 22, 30, ele fala que no céu a gente não se dará em casamento, mas seremos como os anjos. Sim. Esse texto ele se refere só quando ele projeta a gente a ser como os anjos. Ele se refere somente à questão assexuada dos anjos, ou ele se refere também a outras condições que os anjos têm, que a gente também terá? Olhando o contexto que esse texto está, o objetivo de Cristo, em primeiro momento, é mostrar que na eternidade nossa condição humana muda em aspectos relacionais. Que aí eu não gosto muito desse termo sexual, porque a gente não vai perder a sexualidade, a identidade sexual, tá? Continuaremos homens e mulheres. Os anjos são espíritos, e essa questão, usa-se o termo masculino para descrevê-los, né? Mas essa questão de sexualidade relacionada à condição física, ao corpo físico, isso é próprio do homem, tá? Mas o que ele está dizendo não é que a gente vai se tornar assexuados, vamos perder a identidade sexual. Isso não, né? Que não é esse comparativo com os anjos. O comparativo com os anjos é em termos de relacional, de reprodução. Os anjos não se reproduzem. Os anjos foram feitos individualmente. Nesse aspecto ele está dizendo, não vai haver reprodução, não vai haver relação familiar, de núcleos familiares. Seremos todos irmãos em Cristo. Seremos como os anjos, no sentido de que os anjos não procriam, não descendem uns dos outros. Toda a procriação e descendência humana vai ser nesta vida. Por isso que ele está falando aí, que aí Jesus diz assim: você não ouviu dizer que lá não se casa, nem se dá em casamento? O que é que ele está colocando aí? O casamento, aí ele está tratando o casamento
como fonte de procriação e estabelecimento de relações afetivas. Não vai haver mais esse laço familiar de núcleos individuais. O único laço familiar é de irmãos em Cristo. Então, Ricardo casado com Sandra, lá eles não vão ser mais casados, irmãos em Cristo. Ricardo não pode dizer, Sandra, vamos ali naquela moita. Não pode. Não pode dizer, que era casado, né? Casado, estou falando no sentido de casado. Não, ele nem vai pensar nisso e nem vai desejar isso, e nem ela também. Por quê? Porque a mentalidade deles, assim como a minha, né? É melhor usar meu exemplo minha esposa, né? Melhor, né? Melhor deixar a Sandra quieta. Eu não posso chegar para ela e dizer, olha, lembra lá na terra? Não posso dizer isso para ela, e nem vou dizer. Por que não vou dizer isso? Porque minha forma de pensar e de estabelecer relacionamentos lá está elevada a uma condição de entender qual é o propósito final das relações humanas. Finalmente nos colocar em uma relação de irmãos em Cristo. Daí Jesus dizer que aquela preocupação, por que Jesus disse isso? Porque perguntaram para ele, desdenhando da ressurreição, que na ressurreição alguém que praticou o levirato, uma mulher que casou, eles botam todo o exemplo, porque são terríveis. Eles botam mesmo, é para desdenhar, é para rir da cara mesmo. Para dizer assim, eu vou botar esse Jesus aqui na saia bem justinha. Ele defende esse negócio de ressurreição. Eu vou dar um exemplo para ele aqui. Pega alguém do levirato, assim, uma mulher casou com um irmão, o irmão morreu, casou com outro irmão, e olha que essa mulher parece mais uma viúva negra, né? Porque sete, diz eles, né? 7, casou com 7 irmãos, não é isso? Não é isso que diz lá? 7, com os 7. Aí eles riem e dizem assim, na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Aí entender a pergunta, entender por que Jesus respondeu. Aí o que é que Jesus vai dizer? Você nunca leu? Eles desdenharam de Cristo, e Jesus vai dizer, por que vocês citam a lei e são ignorantes da própria lei? Porque a própria lei vai mostrar que na condição final de Deus para os homens, que na eternidade, essa condição humana, de relação humana, de casamento e de família, não continua. Ela não continua, ela só serve para aqui. Na eternidade não se casam, não tem laços familiares pelo casamento. Esse é o ponto. Não é perda de sexualidade, não é assexuais. Não se casa, não se dá em casamento, não usa mais a sua sexualidade para casamento e reprodução humana. Entendeu aí? Então é nesse sentido que ele vai dizer que na eternidade seremos como os anjos. É o tipo de, assim, como é que os anjos são? Individuais, não se reproduziram, não se estabelecem em núcleos familiares. Os anjos não se casam, não se reproduzem. Deus criou individualmente cada anjo, a quantidade exata dos que seriam preservados na sua condição original, que são anjos eleitos, e a quantidade que Deus tinha em seu plano eterno dos que iriam cair e se transformar em demônios junto com Satanás. No caso dos anjos, nós temos indicação de alguns nomes masculinos. Sim. Não existe, então, sexo feminino. Como nós, identificado em corpo. Mas a Bíblia usa termos masculinos para descrever os anjos. Isso é o ponto, né? É a maneira como devemos nos referir a eles. São espíritos, seres angelicais, que a Bíblia se refere a eles no gênero masculino. Porém, entretanto, todavia, eles não são como nós, em que sua sexualidade é identificada com o corpo, no corpo físico, na forma física, com órgãos sexuais, com o sistema reprodutivo, né? Não é definido com o corpo físico, mas a Bíblia se refere a eles, e devemos nos referir a eles com o gênero masculino, assim como Deus é espírito, não tem corpo, mas Deus se identifica no gênero masculino, é Deus, e devemos usar, inclusive Deus usa pai, não mãe. É errado, pastor, mas Deus não tem corpo, mas a identificação divina é masculina, eu não posso inventar isso.
tá? Deus não tem corpo como nós, mas Deus é um espírito e sua identificação pessoal é pelo gênero masculino. É Deus, é Pai, é Senhor. Eu não posso inventar e dizer, chamar ele de mãe, chamar ele... E primeiro, isso é desrespeitoso para Deus, porque é como ele se revela e se identifica para nós, tá? Ele usa a identidade, o gênero masculino para se revelar a nós. Essa é a maneira que devemos nos... Agora, Deus não tem corpo como nós. Os espíritos, os anjos não têm corpo como nós. Essa identificação de gênero não se dá por um corpo físico. Esse é o ponto. Por um corpo físico, que é diferente de nós, né? Se dá pelo corpo. Então, lá não é perda da sexualidade, mas é o fim dessa forma de relação humana que se dá pelo casamento e procriação. São seres espirituais, espíritos, né? Anjos, espíritos. Vamos lá. Sim, Ricardo, lembra ainda não? Mas, pastor, eu queria, em cima do que o Ricardo falou, nós precisamos entender que a nova terra, nós estaremos, a gente, por mais que a gente tenha a tribulação, basta vocês terem uma visualização de Cristo. Sim. Os objetos, não havia antepara, nem passava, ele estava para você. Então, só essa mudança, outra coisa. Já é algo glorioso. Outra coisa, não há mais, todas as coisas são reveladas em Cristo. Isso. Né? E com Deus. Então, não tem mais, eu vou ter um olho clínico, que eu vou ver coisas que eu não estou vendo agora. Nada disso. Nós estamos em um pleno gozo, num estágio que não tem nada a revelar. Entendeu? Sim. Eu não vou entrar em detalhes, como foi também. A gente não tem como. Mas basta você ter. Mas é uma elevação da condição humana, não tenha dúvida. Só você ver o estado do corpo glorificado. Isso. Ali, Essa é a base. Antes dele subir. É a base. Já é uma base para você ver que não vai ter essa configuração. Aí agora eu vou saber por que a água vai me fazer bem, porque isso não vai ter nada disso. Porque nós estamos num estado de pleno gozo, de alegria, e as coisas já agora, estão reveladas. A potencialização da condição humana aí, que é a glorificação, a exaltação final, é isso, né? Como isso se dá na prática, o que isso vai trazer de efeito e benefício, nós não sabemos plenamente. Tem um exemplo que é o de Moisés usando o véu, né? Ele usando o véu, ele nem deixa que os outros enxerguem a quantidade de luz que sai do seu rosto, né? E ao mesmo tempo você usar qualquer máscara, qualquer véu, você também não consegue enxergar muito bem. Uma das coisas fantásticas da glorificação do corpo, que é a exaltação da condição humana que a gente está trabalhando, é a capacidade de poder contemplar, poder observar coisas que hoje a condição humana não permite, né? Então, isso é fantástico. E aí, de alguma forma, tem a ver com o que o Ricardo está falando. A potencialização dos nossos sentidos, né? Das nossas faculdades, porque Deus nos criou para que isso fosse possível. O pecado trouxe danos, a salvação restaura e coloca no potencial máximo. É isso que eu quero colocar para vocês. Como é a condição do homem em seu potencial máximo, eu não sei. Não sei, mas que é muito maior do que o que a gente está vendo aqui, que são coisas que a gente nem imagina que teremos capacidade de fazer. Não tenha dúvida. É como a gente estivesse tentando explicar para um cego o que é a luz. Como é que você explica? Não tem. Agora, salvaguardando as devidas proporções, né? Salvaguardando as devidas proporções, porque o cego não tem luz nenhuma. Nós não temos a luz plena, mas temos luz. Embaçada. É embaçada, mas já dá um susto. Que o presbítero Lilian citou aí o caso de Jesus Cristo. Eu gosto de usar o caso de Jesus Cristo para mostrar que provavelmente a gente terá uma capacidade de transpor essas esferas do universo, porque Cristo vai com seu corpo glorificado para o céu e ele não se deteriora. Tenta fazer isso hoje.
tenta romper tenta romper aqui essas esferas, essas camadas aqui até o universo, para você ver o que acontece com o seu corpo. Como é que um astronauta faz isso? Revestido de todo um aparato para que isso não traga danos imediatos à sua pele e ao seu corpo. Jesus fez sem roupa especial nenhuma. E ainda assim disse que ele recebe muita radiação cósmica. Hoje nós temos proteção. Está entendendo, presbiteriano? Eu posso usar esse exemplo de Jesus Cristo para aplicar para nós? Paulo diz que posso, é um corpo glorificado, que aquilo que é imortal se revestindo de imortalidade, aquilo que é corruptível se revestindo de incorruptibilidade, um corpo que não pode mais ser destruído, não pode haver mais decomposição sobre ele. Vocês estão entendendo o negócio? O que esse corpo vai ser capaz de fazer, aí eu não tenho ideia, mas esse exemplo de Cristo já é um exemplo grandioso para mostrar assim, olha que corpo maravilhoso, não é? Agora o que ele vai poder fazer, meu irmão? Aí só imaginação. O Einstein disse só o fato da gente se submeter a uma velocidade da luz, sim, imagina, transforma em energia e ninguém sabe se é recuperado. Então meu amigo, a nossa glorificação final, eu fico empolgado, fico imaginando. E quando eu era criança, que eu assistia algumas coisas, na minha época, eu não sou muito velho, não sou da idade do presbítero Lilian, mais velho um pouquinho. Tem que comer muito feijão. Quando eu assistia aquelas séries de super-heróis, eu alcancei ainda o Spectroman, que era o mais tosco que tinha. Foi um dos primeiros. O Gustavo lembra, o Spectroman é tosco. O Spectroman é tão tosco que você consegue ver a sombra da maquete. Você consegue perceber. Hoje você vai dizer assim, que porcaria. É uma maquete, você vê a maquete e vê o microfone lá, dá para ver até o microfone, a sombra do microfone e tudo. É tosco, mas na época da gente aguçava nossas imaginações, nossas ideias de criança. E quando eu comecei a assistir aqueles mais evoluídos como Jaspion e outros, quando eu comecei a assistir Jaspion, eu ficava o tempo todo imaginando como é que eu poderia construir um robô para eu entrar dentro dele. Eu imaginava eu nas costas do meu irmão, eu imaginava fazendo uma caixa que antigamente tinha aquelas caixas de tomate, fazendo de caixa de tomate, e indo atrás dele para controlar ele. Imaginava de toda forma. E se ele disser isso, e se ele disser essas coisas, parece uma coisa assim, uma coisa de criança, uma infantilidade. Meu irmão, eu não perdi essa coisa de criança quando eu penso na glorificação do homem, não. Eu fico imaginando as coisas maravilhosas que a gente vai poder fazer com esse corpo glorificado, que Cristo vai dar para a gente fazer, vai dar acesso para a gente, que a imaginação humana hoje não comporta, não é capaz de comportar a grandiosidade disso. Mas para que isso? Isso de alguma forma é a antecipação do glorioso. É uma das formas em que a gente usa para ir se desapegando desse mundo temporal, de que tem coisas boas, maravilhosas, mas Paulo diz assim, não se compara com a glória que há de vir. Não pode ser comparada com a glória. Então ele está falando de coisas extraordinárias. Não pode ser simplesmente, não pode dizer assim que a gente está simplesmente viajando na maionese. É coisa grandiosa. A glorificação vai elevar a gente a uma condição que a gente nem não imagina. Nem imagina. Sim, irmã. Se o seu corpo não for, você não suporta a revelação aqui. Exatamente. Não tem. Por isso que Paulo diz que este corpo mortal não pode desfrutar da glória eterna. Ele precisa passar. É tanto que é tão interessante, nós vamos ver isso aqui. É tão interessante que nem todos eleitos vão passar pela morte. Vocês sabem disso, né? Já temos 2 casos. E temos outros que vai vir ainda. Nem todos passarão pela morte, mas todos precisam passar pela glorificação. Por quê? Porque este corpo precisa de uma transformação para ele suportar a eternidade. Vocês estão entendendo aí que negócio fantástico, maravilhoso? Tem coisas grandiosas nos esperando. Sim, irmã Arlete. Você já imaginou a revolução? O que vai ser no dia da ressurreição? Gente que morreu há milhares de anos, nem pode ter nada. Só aí já é um negócio que arrepia a gente. Aquilo tudo se refazendo assim, no passo que aquilo vai ser o passo que
Ótimo, Marlete. Só imagina o dia da ressurreição, que a Bíblia diz que é apenas na voz do Senhor dizendo para os mortos levantarem. Exato, e aquilo se unindo, se formando face de massa, e esse corpo voando. Gente saindo de tudo quanto é lugar, e os crentes ressuscitando primeiro e voando, indo para as nuvens para ficar com Jesus Cristo. Que não arrepia não? Oxê. Só a ressurreição você fica imaginando que coisa. Vocês estão fazendo isso em câmera lenta. Vamos prosseguir. Vamos. O processo é muito mais. Eu confesso, uma das coisas que me deixa assim empolgado, eu fico empolgado. E aí quando chega lá na cidade do ouro, do jaspe, A coisa gloriosa que Deus tem para nós. imagina. Sim, Diácono Gustavo. Sem querer atrasar o andamento, eu queria voltar aquele mesmo texto que eu toquei. Essa mesma passagem que Jesus é interpelado pelos fariseus da viúva do caso 7:13. Aí Cristo, antes de dar aquela resposta, ele fala: errais, Não conhecendo. as Escrituras e o poder de Deus. Foi que trecho da Escritura exatamente aborda isso e o poder de Deus? Aí por que ele falou: errais não conhecendo o poder de Deus? Uma coisa interessante, né? Eu acredito que Jesus Cristo não esteja citando um texto específico, mas o conceito de ressurreição e de promessa de vida eterna ao longo do processo da revelação, como não só dos ensinos, não só das palavras ditas, mas das coisas feitas, das coisas que Deus manifestou no meio do seu povo. Por exemplo, a profecia de Ezequiel, no capítulo 36, vai 37? 37, né? É 37? Não, o vale de ossos secos. É 37? Ezequiel ou é 36 ou é 37. É um dos dois. Vale de ossos secos. É 37. Essa profecia é sobre a restauração de Israel. Mas se você prestar atenção, a linguagem dela é uma linguagem redentiva e de glória final. Ela está relacionada à ressurreição dos mortos. Se você entender bem, é uma forma metafórica de Deus ensinar a respeito da restauração espiritual, que prepara para a ressurreição espiritual, que prepara para a ressurreição final. Como foi que cumpriu Vale de Ossos Secos na história de Israel? Retorno do cativeiro babilônico. E o que isso significa espiritualmente? Deus está ressuscitando, resgatando o seu povo, restaurando o seu povo em sua relação com Deus. Mas qual é o ensinamento final desta profecia? É a ressurreição dos mortos. Isso vai ser usado no Novo Testamento como uma referência de que este ensinamento acontecia lá. Então, como é que esse ensinamento acontecia? Jesus Cristo está mostrando que, no geral da revelação do Antigo Testamento, o conceito de ressurreição dos mortos, o conceito de ressurreição final, o conceito de ressuscitar para uma nova vida, Daniel vai falar sobre isso, que os mortos ressuscitarão, não é isso? Daniel diz: os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Jó fala do anseio pela volta do seu Senhor, pela aparição do seu Senhor, mas Jó fala, talvez Jó seja um dos livros mais antigos da Bíblia. Jó fala de ressurreição dos mortos. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E eu voltarei neste meu... Vê se é a linguagem de Jó, né? Você lembra qual Ricardo, esse texto? Jó fala dele voltando dos mortos, voltando à vida. É provável que Jó seja do mesmo período de Abraão. Está aí no contexto aí, mesmo período mais ou menos da época de Abraão. Seria então de 4.000 anos antes de Cristo. Mais ou menos isso aí, né? Não há nenhum relato de que eles não tenham se encontrado.
Até porque... Eles nunca se encontraram. Porque a narrativa ela é seletiva, né? Ela não fala de nenhum encontro entre eles, mas tudo indica, pelo que é dito sobre ele, pelo período, pela região, que tem uma relação aí é um período de Abraão. Especificamente qual? Não sabemos, sim? A gente vive hoje numa cidade com Feira de Santana, 700 mil habitantes, e tem gente que a gente não vê durante anos. Pois é. A gente mora em condomínio e tem gente que a gente nunca vê. É um grupo mais reduzido ainda. Sabe que existe, né, mano, Rosa? Sabe que existe, mora alguém ali, mas nunca vi o morador dessa casa, né? Acontece. Então, assim, o fato deles, não sei, né? Não há nenhum texto que fala ou que isso nunca tenha acontecido. Mas o ponto o que Jesus está falando? Que esse ensinamento sobre ressurreição, sobre promessa de vida eterna, ele é construído ao longo do processo da revelação. A fala dos profetas, a promessa de Deus aponta, por exemplo, o escritor aos Hebreus vai dizer que Abraão morreu crendo em uma pátria celestial, crendo numa cidade que Deus havia construído e preparado para ele. De onde ele tirou essa perspectiva? De onde ele tirou isso? Claro, é uma interpretação que o Espírito Santo dá do que é que Abraão cria, do que é que Deus disse para Abraão. Ele diz assim: Abraão creu nisso. Ele não está colocando coisas na cabeça de Abraão, ele não está conjecturando com possibilidade. Ele está dizendo assim: Abraão, o Espírito Santo está revelando para ele que Abraão tinha uma crença dada por Deus de que havia uma expectativa de vida eterna e de uma habitação especial de Deus preparada para ele. Não fala sobre isso? Morada, uma morada. Vê aí, mas Alex, é isso. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade, aí ele... Que coisa linda. Ele fala da fé no Redentor, na encarnação do Redentor, e ainda tem o conectivo, e como consequência, e depois eu experimentarei um retorno à vida, porque a ideia aí não é vida após a morte, não. Retorno à vida em corpo. Em corpo. Este meu corpo, se ele revestir de novo, eu vou morrer, mas... Só porque ele está falando isso, ele está ansiando falar com Deus para perguntar sobre o seu sofrimento. Ele diz assim: eu não sei se Deus vai me levar para lá, eu não sei se Deus vai me permitir falar. Agora, uma coisa eu sei: quando eu ressuscitar, como efeito da obra do meu Redentor, eu verei Deus face a face, eu poderei estar diante dele. É por isso que Jesus Cristo está dizendo que eles não conhecem a palavra de Deus. E além desses ensinamentos claros, Jesus Cristo está lembrando de alguns milagres de ressurreição registrados pelo Antigo Testamento. Lembra de Elias, Eliseu, tantos outros exemplos de ressurreição. Ele diz assim: vocês estão ignorantes de como a Escritura do Antigo Testamento ensina sobre a manifestação, como o poder de Deus trouxe à vida um monte de pessoas, e como havia a esperança, a expectativa, a fé na vida eterna. Jesus está dizendo que eles estão ignorando totalmente os ensinamentos primários da Escritura sobre ressurreição e nova vida. É porque, na realidade, Jesus estava criticando a incredulidade sobre a doutrina da ressurreição, não é isso? Porque o ponto ali não é nem como é que ressuscita. A crítica maior de Cristo é quanto à incredulidade sobre o ensinamento veterotestamentário a respeito de ressurreição dos mortos, de como Deus tem poder de trazer à vida os mortos e prometeu uma ressurreição final. Porque eles estão ignorando até os milagres feitos pelos servos do Senhor no Antigo Testamento, que mostravam o poder de Deus trazendo mortos à vida. Está entendendo? Então, todo esse ensinamento, Jesus está pegando todo o ensinamento da lei, todos os exemplos que a lei dá sobre isso, e dizendo: vocês são incrédulos, porque vocês não, a base da crença de vocês não é sobre o que a Escritura diz, mas é sobre o que vocês acham. Aí foi pesada a fala de Cristo. Então não é um texto específico, é todo o ensinamento progressivo sobre esse assunto, até ficar mais claro no Novo Testamento, que é onde fica mais clara a doutrina da ressurreição e da vida eterna. Sim.
É um texto específico, né? Deus está chamando a atenção do embotamento espiritual que eles tinham e da ignorância da palavra concernente à ressurreição. Isso. João 29 fala sobre isso aí. Então não é necessariamente que Jesus Cristo lá em cima ninguém vai casar. Isso. Não é a preocupação. Para cima e para baixo. O ponto é a incredulidade sobre a doutrina da ressurreição. E por isso que ele diz assim, e ainda são ignorantes do poder de Deus, como se estivessem rindo, ridicularizando do que Deus disse que faria, do poder dele, daquilo que ele disse que manifestaria como poder, de trazer os mortos à vida. Né? Eles são incrédulos quanto à ressurreição. Olha que coisa doida. É uma crença meio mística. É como se a morte fosse um fim em si mesmo, como se morreu, acabou. Então, eram indivíduos incrédulos e praticantes de uma religiosidade de influência muito mais pagã do que bíblica, porque eles viam, era uma coisa meio hedonista do mundo pagão. Vamos curtir a vida aqui porque morreu, acabou. Vamos experimentar o máximo do prazer, que essa ideia hedonista. Vamos experimentar o máximo desta vida. Por isso que quando Paulo cita a máxima hedonista, ele cita para criticar. Ele vai dizer assim, nós não devemos ser como os hedonistas que dizem, comamos e bebamos. Às vezes eu gosto de citar isso, né? Mas isso é uma máxima hedonista, tá? Paulo foi criticar. Comamos e bebamos que amanhã... a ideia assim, vamos experimentar o máximo da vida, daí as bacanagens, daí as festas regadas a muita bebedeira, orgia, prostituição, dizendo assim, vamos experimentar a vida ao máximo, todos os prazeres que a vida pode nos dar, porque morreu, acabou. A morte põe fim totalmente à existência humana e acabou, a partir daí acabou. Não faz sentido ele dizer assim, ó, por que eu vou voltar para sofrer? Nem vou a tristeza da própria carne, que a carne para os gregos é algo muito menor do que o espírito. Pronto. Voltar para a carne é como se fosse você voltar para o lodo mesmo. E Paulo fala uma coisa fantástica sobre isso. Ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Se tudo que Deus tem para mim é só isso aqui, pronto, acabou. Então, a crítica pesada, que depois Paulo vai ter ainda que fazer uma defesa grandiosa da ressurreição de Cristo e da doutrina da ressurreição final, em 1 Coríntios capítulo 15, porque também essa doutrina está sendo atacada lá em Corinto, e Paulo faz a defesa da ressurreição de Cristo e da promessa da ressurreição dos crentes. E eles atavam também a questão do Espírito, como o Espírito seja algo mortal, algo que pode deixar de existir. Sim. E a Bíblia... Daí a doutrina herética dos adventistas do sétimo dia, a aniquilação da alma, de que a alma pode ser destruída, aniquilada. Isso é uma heresia, é um ensino falso de que a alma ela vai ser destruída por Deus. Nem a do ímpio, nem a de Satanás, nem a dos ímpios isso vai acontecer. Para quê? Para quê? Lugar eterno de sofrimento para os ímpios, se eles vão... Bom raciocínio, mano. Se tem é por isso que eles desacreditam na existência do inferno. Eles dizem, inferno não existe. Por que inferno não existe? Porque a alma vai ser aniquilada. Deus vai pegar o mal, vai destruir, por fulminar, acabou. O inferno é a cova. Está deitado na cova, a carne é comida, pronto, acabou. O inferno é aqui e a morte para eles. Porque muita gente acha que o inferno é aqui. E isso aí, de alguma forma, é uma negação da natureza de Deus, porque Deus é eternamente justo, eternamente santo, eternamente juízo, eternamente ira, e sua ira e seus juízos santos eternos vão se manifestar no inferno. Então, isso é um comprometimento até com o ser de Deus e com a obra de Deus nesse sentido. Então vamos lá. Agora a gente entra aqui no texto, né? A gente já trabalhou de maneira geral todos esses pontos que nós vamos trabalhar aqui. Então, a pergunta 32, ele diz assim que a nossa glorificação vai se dar aqui, continua após a morte e conclui-se na ressurreição. Então, o que é esta glória? Há uma glória pessoal,
que a glória de Cristo se manifesta transformadora. Há uma glória relacional, que nós vamos ver isso, ou seja, a glória de ser colocada em uma relação especial com Deus. Nós não vamos só nos aproximar de Deus, nós vamos ser colocados na família de Deus. Então há uma elevação, há uma glorificação, há uma glória humana em que a gente se aproxima de Deus de tal maneira que nós vamos ser tratados como parte de sua família. Isso é sério, isso é de uma exaltação grandiosa. E há uma glória experimental ou experiencial. Vamos experimentar coisas gloriosas, grandiosas, que pertencem ao Senhor. Então vamos lá, começa aqui, continua na morte e termina na ressurreição. 2 Coríntios 3,18, Colossenses 3,3, mostrando que a comunhão em glória que os membros da igreja têm com Cristo começa imediatamente nesta vida, tá? 2 Coríntios. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse texto é lindo, é profundo demais esse texto aí. Paulo está dizendo que a glória de Deus se revela a nós na glória do Filho, tá? E qual é o objetivo? Que a gente vá crescendo no conhecimento dessa glória, e quando ela vai aumentando, ela vai transformando a nossa natureza de glória em glória. A gente vai aumentando o conhecimento da glória de Deus, e esse conhecimento da glória dele vai transformando a nossa condição, e vamos sendo transformados na manifestação da glória de Deus em Cristo, de glória em glória. Ou seja, essa glória vai gradativamente se revelando a nós através do momento em que a gente se relaciona mais com Cristo, se aprofunda no conhecimento de Cristo. Por isso que Paulo diz que Cristo está em Cristo todos os tesouros ocultos de Deus para nós. Ele é a expressão exata do ser de Deus, da majestade de Deus. Então a gente contempla, a gente conhece a glória de Deus em Cristo, só que esta manifestação da glória de Cristo é para nos transformar. Quanto mais a gente vai conhecendo a santidade, a justiça, a retidão de Deus em Cristo, a gente vai sendo transformado por esta verdade. Lembra Isaías? Isso, essa glória é mais ou menos aquilo que Moisés viu. Moisés não voltava atônito e aquilo mexendo na sua mente quando ele via a glória de Deus, a ponto das pessoas ficarem incomodadas e pedir a ele para tapar o rosto. E ele começou a usar aquilo numa estratégia meio velhaca, né? Porque Moisés percebeu, olha que coisa interessante. Moisés percebeu o seguinte: quando ele ia para o monte, que passava um tempo lá com Deus e seu rosto voltava brilhando, o povo passava alguns dias obedecendo e tendo um temor maior, porque via aquele brilho causava um certo impacto. Esse homem acabou de sair da presença de Deus, então eles ficavam se segurando em relação ao pecado, eles ficavam mais tementes, mais... Aí foi que Moisés percebeu que quando a glória ia diminuindo do seu rosto, o povo ia ficando mais rebelde, o povo ia esquecendo que ele tinha acabado de sair da presença de Deus, que tinha acabado de receber a orientação de Deus. Aí o povo ia ficar mais rebelde. Então o que é que Moisés fazia? Como o povo pediu para ele botar o véu assim que ele descesse, para não incomodar, o que é que Moisés fez? Deixou o véu mais tempo do que o comum. Então, para eles terem uma sensação de que a glória demorava mais. Nunca tinha visto, não? O escritor dos Hebreus fala isso, que Moisés mantinha o véu no rosto, sendo que aquela glória já havia desfeito. Eu vi a explicação dizendo que o véu era a razão pelo qual o pessoal começava a adorar Moisés. Não, nesse contexto não. Eles ficavam com medo, sabiam que ele tinha acabado de sair da presença. Aí eles disseram assim: Moisés, esse brilho incomoda a gente, cobre aí esse rosto. Só que enquanto eles estavam impactados com aquele brilho, eles ficavam mais tementes, eles ficavam mais temerosos. Lembra que eles ficavam se tremendo todo quando Deus se manifestava lá? Aí eles viram assim: Moisés estava na frente desse Deus poderoso que diz que se a gente desobedece, ele manda fogo, ele manda juízo. Então aquela consciência do Deus temível ficava forte. Já pensou? Esse homem acabou de sair da presença daquele Deus que fez os montes estremecer, que a gente via a sua voz era como de trovão, e isso causava um certo impacto no povo. Aí eles disseram assim: Moisés, cobre o rosto enquanto esse teu rosto está brilhando. Aí Moisés percebia que enquanto o rosto brilhava, o povo ficava mais obediente. Então ele deixou o rosto coberto mais tempo
do que deveria, para ter mais temor e obediência do povo. E o escritor usa esse texto para dizer assim: se a glória no rosto de Moisés, que se esvanecia a ponto dele cobrir e enganar o povo, o termo lá é exatamente esse, ele disse: muito mais temor produzirá a glória permanente que se manifesta em Cristo. Está entendendo aí, permita, Lilian? Em Cristo, quanto mais você se aproxima de Cristo, mais o brilho da glória e da majestade de Deus fica latente sobre os seus olhos, deixando você atônico, temeroso. Ou você se aproxima em humilhação, em temor e devoção, ou você se esconde. Mas qual é o objetivo na vida do crente? A manifestação dessa glória ser transformadora dia após dia. Quanto mais eu conheço a Deus, isso foi muito bem exemplificado na história de Isaías capítulo 6. Deus permite ele que contemple a sua glória celeste, né? Lembra lá? Ele vê a glória de Deus e qual é a reação imediata dele? Humilhado, ele se acaba, ele diz: eu vou morrer, eu contemplei o santo. Mas o que é que o Senhor faz? Toca, manda o anjo restaurador, vai lá, toca seus lábios, purifica ele, faz o processo de purificação apontando para Cristo, reanima ele, diz: fica de pé, agora pode contemplar o Senhor, fica diante dele. E aquele temor e desespero foi substituído por uma devoção reverente e disposição de serviço. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Estou aqui, eis-me a mim, estou aqui, envia-me. Agora a contemplação é transformadora. A contemplação, a santidade contemplada agora produz santidade de reverência, de obediência, de desejo de Deus. Ó, o efeito na vida do servo do Senhor. Então, é o que Paulo está dizendo, que Cristo veio manifestar a glória de Deus, e a contemplação da glória de Deus em Cristo é transformadora. Vamos sendo transformados de glória em glória. Por isso que a verdadeira doutrina, o verdadeiro conhecimento, ele gera mudança, ele gera santidade, ele gera devoção. Contemplar a Deus, a gente canta assim: eu quero tocar as tuas vestes, quero contemplar a tua majestade. Às vezes não tem noção do que isso significa, tá? Então ele está dizendo aí que o conhecimento da glória de Deus, a manifestação de sua glória, a união de Cristo conosco de maneira gloriosa, para a gente conhecer a glória de Deus, ela visa transformados de glória em glória, conhecendo dia após dia. Daniel, sim. É interessante que você comparou aí a questão da roupa do astronauta. Ela é totalmente branca para refletir totalmente a luz que vem do sol. Para que ela não entre, né? Não segue a nós, segue os nossos olhos. A gente não consegue olhar para o sol diretamente ao meio-dia. Coisa fantástica, né? E em Cristo é esse filtro, Cristo é essa roupa que permite que a gente contemple a glória de Deus sem ser destruído, mas que contemple de uma maneira que essa contemplação cause mudança, produza transformação, devoção, reverência. Ele permite, exatamente, ele é o bloqueio para que esta glória não destrua. Os puritanos gostavam de usar essa figura, né? Que Deus para nós é como o sol, porque o mesmo sol que nutre, dá vida, aquece, esquenta, traz um monte de benefício, é o mesmo que queima, destrói, toca fogo, se ficar muito tempo causa câncer de pele, não é isso? Então diz assim: uma exposição errada a Deus, a glória de Deus, que é uma exposição no pecado sem a cobertura de Cristo, sem um filtro solar de Deus, olha, vai ser um sermão, isso dá um sermão profundo. Cristo, o filtro solar de Deus, olha, coisa maravilhosa. Estou brincando, mas claro que essa ideia, a ideia de que Cristo realmente é aquele que não permite que a glória de Deus seja destruidora sobre nós, atue de maneira condenatória e destruidora, que é isso que ele está dizendo, que em Cristo Deus permite que a gente contemple sua glória. Daí eu entendo algumas pessoas perguntam assim: pastor, o senhor acha que no céu a gente vai poder ver a Deus? Uma coisa eu tenho certeza, que a nossa condição final em Cristo permitirá uma contemplação não destruidora de Deus. Vamos poder contemplá-lo de uma maneira que os nossos olhos não derretam. A gente não consegue hoje olhar para o sol, né? A Bíblia diz que Deus é muito mais do que o sol, porque Ele é criador do sol. Então em Cristo, você veja que condição gloriosa Cristo vai colocar a gente. Poderemos contemplar a glória de Deus sem que isso nos destrua. Entendeu aí? Então,
Aí, mas hoje, agora, essa glória vai se revelando gradativamente a nós em Cristo, para que ao contemplarmos esta glória, ela nos transforme, para que desfrutemos desta glória de maneira santificadora e transformadora. Como Isaías, todo crente, todo eleito experimenta a mesma experiência de contemplar a glória de Deus que Isaías, não no sentido de ver o céu aberto como uma experiência mística e sobrenatural, mas o céu já está aberto para nós em Cristo. Alguns dizem assim: o céu se abre quando a gente ora, não, o céu já veio da terra para nós. Paulo e João disse isso, disse que Cristo, aquele que estava do lado do Pai, aquele que conhece as coisas, assim, aquele que conhece todas as coisas do céu, aquele que conhece o céu, veio trazer o céu para nós. Ele veio trazer o céu para nós, o conhecimento das coisas celestes. O céu é aberto por nós em Cristo. O céu já está aberto para nós, no sentido de podermos contemplar as coisas maravilhosas celestes, e que isso vai ficar claro quando Paulo fala em Romanos, né, sobre essa questão. Colossenses 3:8. Então somos transformados de glória em glória. Aqui estamos sendo transformados até que a contemplação da glória de Deus se torne uma realidade plena para nós, tá? Então onde é que eu contemplo a glória de Cristo? Eu quero ver a tua glória. Onde é que eu vejo sua glória? Se eu não estiver vendo a glória de Deus no Filho, eu não estou vendo a glória de Deus de maneira nenhuma, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. O escritor João disse assim: ninguém jamais viu o Senhor, mas o Filho nos revelou o Pai, nele contemplamos plenamente o Pai. Jesus Cristo disse para Tomé, eu volto para Filipe, foi Filipe, né, que Jesus falou do Pai, perguntou sobre o Pai, foi Filipe, né? Isso. Porque é tanto incrédulo que eu vou esquecendo o nome deles. Aí Jesus disse: eu volto para o Pai, eu já vou voltar para o Pai. Aí Filipe disse: Senhor, mas quem é o Pai? Nunca vimos o Pai. Olha, você imagina Jesus aquele tempo todo ensinando os discípulos que ele era filho de Deus, o Deus de Israel, veio revelar o Deus de Israel para eles, que ele é o filho do Pai, o tempo todo. Aí Jesus só não falou mais do que o Henrique Cristo, ó Pai, mas Jesus falou o suficiente para revelar o que ele veio fazer. Aí Jesus diz: eu vou voltar para o Pai. Aí Filipe disse: Senhor, mas quem é o Pai? Qual foi a resposta de Jesus? A Filipe, tanto também que eu estou convosco, e ainda não me conhece, ainda não me conheces. Quem vê a mim, vê o Pai. E Filipe depois foi um dos que foi arrebatado quando ele estava lá. Ó, que coisa maravilhosa, né? Coisa grandiosa. Aquela experiência de ver, de ser arrebatado e lá falou com aqueles dois. Isso. O oficial de Candaço que estava aqui, sim. Ele foi lá, o Espírito mandou ele lá e depois foi arrebatado, sim. E se achou em azul. Sim. Então Jesus Cristo disse: quem vê o Pai vê a mim. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele é a revelação da natureza divina para nós. A glória divina se contempla e se conhece em Cristo. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você conhece a Deus, a glória de Deus. Daí Paulo dizer: essa glória se manifesta, nós somos sendo transformados pelo conhecimento da glória do Pai no Filho, de glória em glória. Colossenses 3:3, quem achou, leia. Porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. A vossa vida já está ligada a Cristo em Deus. Ou seja, a ideia de que já estamos mais próximos de Deus, ligados a Cristo, que essa união com Cristo nos aproxima da glória de Deus. E o versículo 2 ainda fala assim: pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida. Pronto. Isso significa que você já tem conhecimento de coisas eternas, espirituais e celestes, que deve ocupar a mente de vocês. Deve fazer o primeiro lugar. Porque essas coisas, todas elas são passageiras. Se relacione com essas coisas passageiras sob uma perspectiva da eternidade.
Daí você entender, você se relacionar com sua família como uma dádiva presente, mas temporal. Você se relacionar com os prazeres dessa vida como algo bom imediatamente, mas que há um prazer eterno maior, né? Isso muda a nossa maneira de nos relacionar com as coisas temporais. É isso que ele está dizendo. Não é no sentido de viver com a cabeça nas nuvens, no sentido de deslocado da realidade presente, mas é viver a realidade presente numa perspectiva da eternidade, entendendo que há sempre algo maior, mais elevado e mais duradouro do que aquilo. Esse é o ponto, né? E que todo prazer e bênção e dádiva temporal aponta, ela tem um correspondente ao eterno, ao que é eterno, que não pode ser um fim em si mesmo, ele aponta para algo maior, entendeu? Vamos lá, Lucas 23, 43, 2 Coríntios 5, 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aqui só está pontuando o tempo dessa glória. Ela começa aqui, já começamos a desfrutar das bênçãos gloriosas, da relação com a glória de Deus aqui, e continua na eternidade. Aí ele está falando assim, Paulo está falando da expectativa da morte. Ele diz assim: eu queria muito ficar aqui, mas o meu desejo de morrer é maior, porque não é um desejo de morrer, é de estar com o Senhor. A ideia de que a morte vai levá-lo a uma aproximação gloriosa com o Senhor, a um benefício da glória relacional com Deus, de que a morte vai levá-lo para a comunhão com o Senhor, para mais perto do Senhor, para desfrutar de comunhão e de benefício da relação com Deus, para mais perto dele. Paulo diz assim: é bom estar aqui, tem uma alegria enorme estar aqui e servir o Senhor, mas tem uma expectativa maior de estar com Cristo, certo? Lucas 23, 43, alguém leia. Os adventistas acham que Jesus Cristo não está prometendo um encontro naquele dia, que ele está falando da ressurreição, mas Jesus não está falando da ressurreição. Jesus está falando do encontro glorioso com Ele, como Rei, como Deus, imediatamente após a morte daquele homem. Hoje, aí diz: mas Jesus só ressuscitou 3 dias depois e só foi para a glória, né, 40 dias depois. Mas Jesus é Deus. E cremos também que ao morrer, sua alma vai ao encontro do Pai. Não temos dúvida disso. Sua alma não fica perambulando. O que a alma de Cristo faz? Não tenho dúvida. Mas Jesus não falou que ele ainda não foi para o Pai? Ele não foi em corpo. Seu corpo glorificado ainda não tinha. Foi isso que ele falou para Maria Madalena, quando ela vai tocar e tentar retê-lo, que na ideia não era só tocar, é segurar para que Cristo ficasse ali. Até preguei sobre isso, que ali não era uma questão de não tocar no corpo de Cristo ressurreto, tocar em Cristo. Jesus mandou, e Jesus ainda mandou, disse assim: toca aqui, bota aqui, vê se os cravos não é o mesmo, acabou de ressuscitar, está fresquinho, olha aqui, vê se o corpo não é aquele mesmo que eles penduraram no madeiro. Então Jesus não tinha problema nenhum em tocar. Não significa que Jesus ficaria impuro se tocasse no corpo dele e ele fosse para o céu. A questão ali não é tocar em Cristo, não me toqueis, não me retenhas. A ideia de reter é porque Maria Madalena ficou tão empolgada em ver Cristo que ela queria que ele permanecesse com eles. E preste atenção que Cristo vai mesmo alimentar esse desejo deles, porque Cristo aparece e some. Jesus, em 40 dias, Jesus não ficou com os apóstolos esses 40 dias. Jesus apareceu, sumiu, ele não ficou o tempo todo com os apóstolos, não ficou. Aí você me pergunta: pastor, onde Jesus ficou esse tempo quando ele não estava com os apóstolos? Não sei, a Bíblia não diz. Uma coisa é certa: ele só volta para a glória, ele só vai para o Pai 40 dias depois, quando ele está lá no monte. E Atos 1, né? Registra isso, né? O momento que ele se despede dos seus discípulos e eles veem Cristo indo.
certo? Mesmo assim, a ida de Cristo para o céu ainda não é final e definitiva. Peraí. Jesus foi e ainda voltou. Quando ele voltou? Quem sabe? Quem? Não. Quem sabe quando foi que Jesus voltou fisicamente? Atos. Ele voltou onde? Para falar com Paulo, para chamar o último apóstolo. O Senhor apareceu a todos os apóstolos e por fim a mim. Paulo dando esse testemunho. Apareceu a mim, como nascido fora da época. Por que ele é nascido fora da época? Porque o apóstolo como eles tinha que ser chamado pessoalmente por Cristo, contemplado Cristo ressurreto e ter sido ensinado pessoalmente por Jesus. Visão não é visão no sentido de visão imaginária, não. Ele realmente viu Cristo. Ali foi o brilho que Cristo manifestou para os outros, porque ele disse que eu vi a luz, os outros também viram luz, mas eles não viram a Cristo. Ele disse, e ele falou comigo, falou pessoalmente, e diz que esta aparição é semelhante ao que aconteceu com os apóstolos, com os outros. Eu vi o Cristo ressurreto. É tanto que ele se chama de o nascido fora de época, aquele que Cristo chamou, como chamou os demais tardiamente. Já tinha ressuscitado, já tinha ido para o céu, voltou para chamar Paulo pessoalmente. Inclusive Paulo disse que Cristo não só chamou ele, como também passou algum tempo ensinando a ele. Ele disse: o que eu sei não aprendi de homem nenhum, o próprio Senhor me ensinou. O próprio Cristo deu ensinamentos pessoalmente ao apóstolo Paulo. Então, quando Jesus disse não me retenhas, é porque ele não vai ficar, ele vai subir, ele vai para a glória. Então, essa ideia de que Jesus está falando da ressurreição, quando ele diz para o homem da cruz, para o ladrão: estarás hoje comigo no paraíso. Ele está falando da ressurreição? Não, ele está falando do encontro espiritual que acontecerá na glória celestial, na casa do Pai, com Jesus Cristo, e ali como Deus, como Filho de Deus, o próprio Cristo recepcionando, o próprio Cristo recebendo lá na glória, né? Naquele dia, certo? Então, vamos lá. Aí ele está mostrando que após a morte, a glória, a manifestação da glória relacional, abençoadora, ela continua, certo? Que nós vamos ver isso em detalhes nas perguntas posteriores. E por fim, qual é o outro tempo da manifestação da glória, da glorificação do crente? Na ressurreição. A ressurreição é o estágio final, não é o início, não é o único ato, é o ato final. Vejam aí 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles em tumultos, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Claro, ele falou da ressurreição antes, né? De que os mortos ressuscitarão, e nós os vivos, nós aí ele está falando dos que estiverem vivos naquele dia. Então isso mostra que nem todos passarão pela morte. Nós vamos tratar sobre essa morte aqui. A morte é uma maldição universal e uma consequência para todos, mas nem todos passam pela morte de acordo com a providência de Deus, né? Isso já aconteceu com Enoque e Elias, certo? E acontecerá com os vivos na volta de Cristo. Entenderam aí? Que tem um grupo que não morre? Tem um grupo aí que não morre. Na volta de Cristo, o que é que ocorre? A ressurreição dos mortos crentes, depois os ímpios, e aí o que acontece? Os vivos crentes são transformados, há uma transformação, há uma glorificação do seu corpo. O que os crentes mortos vão experimentar ao ressuscitar, que ressuscitarão com corpos glorificados, os crentes vivos passarão por uma
Quem é que vai produzir isso neles? O Espírito Santo vai produzir uma mudança, vai dar um efeito final da obra de Cristo sobre eles, vai revesti-los de uma glória de Cristo, que o seu corpo será transformado, estará no mesmo potencial do corpo ressuscitado dos que morreram. No mesmo nível, vai estar no mesmo nível, a mesma condição. A diferença é de que a maioria dos crentes vão passar pela morte, e que os crentes do dia da volta de Cristo não passam pela morte, passam. Uma prova também de que a morte é uma maldição, mas para o crente ela não é mais maldição. Mas por que Cristo ainda deixa a gente morrer? Semana que vem, venham, neste mesmo horário, neste mesmo lugar, vamos continuar e trabalhar sobre isso. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.